Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro. Nós vamos ver aqui carregando JSON com Ajax. A solicitação de dados JSON usa a mesma sintaxe que você viu nas requisições para dados HTML e XML. Quando o servidor responde, o JSON é convertido em HTML. Nós vamos ver isso com um exemplo prático, mas eu preciso passar para você aqui um pouquinho da parte teórica para a gente ir para o exercício. Quando o JSON é enviado do servidor para o navegador. Quando os dados do JSON são enviados de um servidor para um navegador, eles são transmitidos como uma string. Quando chega ao navegador, o seu script precisa converter essa string em um objeto JavaScript. Esse processo é chamado de deserialização, que é o Deserializing an Object. Isso é feito usando o método parse de um objeto embutido nativo chamado JSON. Esse é um objeto global, então você pode usá-lo sem precisar criar instância dele primeiro. Depois que a string foi convertida, parseada, assim que a string foi convertida, o seu script pode acessar os dados contidos no objeto e criar elementos HTML que serão exibidos na página. O HTML é adicionado à página usando propriedade innerHTML. Portanto, ela deve ser usada apenas quando você tiver certeza que o conteúdo não conterá código malicioso. Nós vimos isso no módulo XSS. Este exemplo se parece com os dois anteriores. Esse exemplo que eu vou ministrar para você aqui, ele se parece com o XML e o HTML anterior, né, quando você visualiza em um navegador. O objeto JSON também possui um método chamado stringify. Esse método converte o objeto em strings, usando a notação JSON, de forma que possam ser enviados do navegador de volta para o servidor. Esse processo é chamado de serialização. Serializing an Object. Esse método pode ser usado quando o usuário interage com a página e altera dados mantidos em um objeto JavaScript. Por exemplo, preenchendo um formulário, para que essas informações atualizadas possam ser enviadas de volta ao servidor. Aqui um exemplo prático de como é esse arquivo JSON. Nós vamos ter ele pronto aí, o data.json, e ele vai estar dessa forma aqui. É como se você pegasse esse arquivo aqui e agora nós vamos transformar ele para jogar pro HTML na tela. Então nós vamos gerar um JSON com Ajax. Aqui está o exercício. Então primeiro, a gente vai criar o objeto. Esse objeto aqui é do Ajax, XML HTTP Request, que é o responsável por fazer a requisição, que é esse aqui. Quando a resposta for carregada, né, o XOnLoad, ele verifica se o servidor, faz um if aqui, verifica se o servidor, e aí ele converte o JSON recebido em um objeto JavaScript. É esse método aqui que vai fazer isso, é o parse. Nós vamos utilizar esse método para fazer isso dentro do JSON. Lembrando, como ele é um objeto global, então nós podemos usar aqui o parse com o JSON. Essa é a notação. Por que é assim? A linguagem é assim, essa é a sintaxe, a semântica da linguagem. Então, foca em como que se faz, tá? Não por que é feito desse jeito o JSON. JSON é uma linguagem de programação, né? É o Ajax. E aqui, você vai utilizar o método da forma como está aqui. Daí, cria uma variável para armazenar o conteúdo da HTML. Aqui ela vem vazia. E aí, ele vai percorrer aqui num for e vai concatenando aquilo que a gente for acrescentando na variável. No final, ele vai pegar lá no meu HTML uma tag que tem um ID com esse nome, pode ser qualquer outro nome, e vai aplicar aí o innerHTML. O innerHTML a gente já usou muito, e vai colocar essa variável que a gente criou aqui, newContent. Olha que isso aqui está fora do laço for. Eu começo a variável aqui em cima, eu concateno tudo dentro dela aqui no for e jogo ela aqui do lado de fora, ainda dentro do if, mas do lado de fora do for. E no final aqui, prepare e envie a requisição Ajax
para o arquivo JSON. Nós vamos fazer isso aqui debugando, então vai ficar muito mais fácil o seu aprendizado. Vamos desenvolver a nossa prática. Dentro aí do seu Visual Studio Code, você pode criar aí o data.json, ou você pode baixar a nossa biblioteca que está aí na descrição do vídeo e abrir esse arquivo para ter ele aqui em tela, que você vai ver que o content é aqui que a gente vai inserir as informações que a gente precisa através aí do Ajax. E aqui o data.json vazio, que é o que nós vamos trabalhar. Primeira coisa, então aqui peço para que você observe, acompanhe comigo e depois você executa, para você entender como que funciona. Então vamos lá, isso aqui é muito importante. Primeira coisa, criar um objeto XML HTTP request. Esse cara aqui é responsável por fazer a requisição Ajax. É esse cara que faz a requisição Ajax. Então, variável XHR, vamos manter aqui esse padrão, seguindo o livro, new XML HTTP request. Aqui abro, fecho parênteses, não tem parâmetro, ponto e vírgula. Bom, criei o objeto, né? Isso aqui é um objeto para a gente poder, do Ajax, para a gente poder fazer aqui o exercício. Então vamos debugar? Console log. Vou colocar aqui etapa 1. Etapa 1. Objeto XML HTTP request criado. Vírgula aqui para concatenar e vou colocar aqui a minha variável XHR. Ponto e vírgula no final. Ctrl S para salvar. Vamos apertar aqui o F12 para a gente ver no navegador. Console. Deixa eu abrir ele aqui. Data.json Open with Live Server. Deixa eu fechar esse outro aqui. Deixa eu abrir com F12. E ele está aqui criado. Ok? Criei aqui o meu objeto. Bom, e o que eu vou fazer agora? Bom, eu já vou fazer a minha requisição Ajax. Então, vou jogar aqui embaixo, que vai ser minha etapa final. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar e enviar a requisição Ajax. Como que eu faço isso? Eu vou dar aqui um console log, só para a gente debugar. É sempre bom debugar. Eu vou colocar aqui, prepara, requisição, para, aí o arquivo que eu vou buscar, o data.json, data.json. Ok? Esse cara aqui, entre aspas, simples. Ctrl S para salvar. Então, prepara a requisição do JSON. Onde que está esse arquivo aqui? Ele já está pronto para você ir na pasta, para você não precisar criar. Aqui dentro do data.json. É esse arquivo aqui. Nós temos que pegar esse cara aqui, transformar ele em HTML e jogar para o nosso navegador. Obviamente que isso aqui é um exemplo simples. Eu estou seguindo o livro. Mas você pode estar pegando talvez uma requisição aí de uma base de dados muito grande e está representando em HTML. Então esse é o poder do Ajax. Você vai ver como que vai funcionar aqui. Bom, posso fechar isso aqui. Aqui embaixo ainda, eu vou fazer o seguinte. A variável XHR, já que eu falei que eu vou preparar e enviar, então eu vou preparar aqui xhr.open. Open aonde? No get. Eu vou usar aqui o método get. Aonde que eu vou obter o método get? Na URL. Qual que é a URL? Data, entre aspas simples, data.json. Ok? True. Ponto e vírgula. E vou enviar. xhr.send. E aqui, null. Console log, vamos debugar isso. Console log, etapa
Aqui é a etapa 3. Etapa 3, que a gente ainda vai fazer a etapa 2, né? Etapa 3, requisição enviada ao servidor. Aqui tem que ser entre aspas, porque isso aqui é um console log. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Então, etapa 3. Aí você deve estar se perguntando, por que você está fazendo o final, que é a etapa 3, ela está lá embaixo e não está no meio do código? Porque a requisição do Ajax é independente do carregamento da página. Então, eu posso mandar ela aqui no final, tá? Ele vai aparecer antes de acontecer o meu código aqui. Essa etapa 3. Ela vai acontecer antes, porque eu já estou mandando aqui, eu estou enviando e preparando, mandando para o servidor. Não aconteceu nada. Por quê? Porque eu ainda não estou executando nada. Eu só estou preparando e enviando. À medida que eu for trabalhar aqui agora os dados, eu vou trabalhar isso aqui que eu estou recebendo. Se está dando certo aqui, é porque ele está recebendo. Agora eu vou ter que manipular isso aqui. Como que eu manipulo isso aqui? Tá? Ó, eu estou recebendo ele aqui. Ó. A minha variável criada lá em cima, já estou mandando e recebendo ele. Eu vou trabalhar ele aqui dentro. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que falar para o meu navegador que quando ele carregar, né, o servidor que quando carregar, ele tem que fazer o seguinte. Vou comentar aqui, ó. Etapa 2, né? Etapa 2. Ele vai fazer o seguinte. Definir o que fazer quando a resposta for carregada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um xhr.onload. Ou seja, quando a resposta for carregada, function, abro e fecho. Eu quero que ele execute essa função quando carregar os dados do meu servidor. Aqui no function, abro e fecho parênteses. Eu não vou passar nenhum parâmetro. Essa função aqui não tem parâmetro. Então, console log. Vamos debugando. Vamos ver se vai dar certo aqui. Console log. Etapa. Aqui eu vou colocar etapa 2. No console log. Resposta recebida do servidor. Servidor. Ctrl S para salvar. Vou botar um ponto e vírgula aqui para não ter erro. Então eu tenho aqui, ó, resposta recebida do servidor. Ó, etapa 3, ele fez a requisição, ele recebeu. Na resposta, na etapa 2, está funcionando. Ok? Maravilha. Vamos ver se o servidor também está dando a resposta correta, né? O status. Então, como que eu faço? Mostrar o status da resposta do servidor. Nesse caso aqui tem que ser 200. Que tá ok. Então, console log status da resposta. Vírgula aqui, xhr. Ponto, vou usar o método status. Esses métodos aqui são desse objeto, tá? Às vezes você se pergunta, de onde você tira isso? Isso aqui é desse objeto, ok? É um método daquele objeto. Ctrl S para salvar. Ó, status 200. A resposta está perfeita, tá? Essa resposta aqui está em contato com o servidor. Às vezes você vai disparar um e-mail, alguma coisa, cada um tem uma resposta. Esse aqui é uma resposta, requisição do servidor e recebeu aqui. Bom, continuando aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Se a resposta for 200, então if else, então se a minha resposta for, né, status, for igual a 200, eu vou executar um código aqui. Então, esse cara aqui, eu vou comentar ele o seguinte, ele vai verificar se o servidor respondeu corretamente. Aqui dentro, nós vamos ter o seguinte. Primeiro, console log, vamos debugar. Servidor
respondeu com sucesso. Status 200. Nós já vimos isso, mas aqui para reforçar o nosso debug. Ctrl S para salvar. Servidor respondeu com sucesso. Então, quer dizer que esse if aqui vai entrar nesse laço. O que eu fizer aqui vai entrar. Se não entrar aqui, cai no else. Nesse caso aqui, vai entrar. Então, vamos ver? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, já que eu estou obtendo aqui dessa base algumas informações, que são os dados, eu preciso fazer o quê? Eu preciso converter esses dados, né? Que é um texto JSON, eu preciso converter em um objeto JavaScript. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou comentar aqui, converter o texto JSON recebido em objeto obj JavaScript, JS, resumido aqui. Beleza? Vou criar aqui uma variável que vai se chamar response obj object. Response object. Essa response object vai receber o objeto global do JSON com o método parse. Esse método aqui. Aonde? Na variável xhr.responseText. Ok? Mais uma vez. De onde tirou esse responseText? Isso aqui é um método dessa biblioteca aqui, desse objeto. Então, isso aqui é um método, ok? Então, ele vai pegar e vai transformar esse cara que eu estou recebendo aqui, o open, ele vai transformar ele através do parse, ele vai transformar num objeto JavaScript, ok? Bom, vamos debugar aqui para a gente ir compreendendo o que está acontecendo. Console log, ponto e vírgula. Aqui no console log eu vou colocar o seguinte, variável, eita, a digitação não está muito boa. Variável, na verdade, objeto, né? Objeto JSON convertido. Então, convertemos o JSON. Vírgula, vou colocar aqui o response object. Ctrl S para salvar. Então, ó, convertemos. Ó, aqui os eventos. Olha só. Então, temos o índice 0, o índice 1 e o índice 2. Ok? Então, JSON convertido. E aqui a gente colocou o console log do response object. A gente pegou daqui, recapitulando, nós pegamos aqui do data JSON e convertemos ele agora em JavaScript. Ctrl S para salvar aqui. Bom, deixa eu dar uma aumentadinha na tela, até para ficar melhor a visualização. Ok? Qual que é o próximo passo agora? Nós precisamos criar uma variável para armazenar esse cara aqui em HTML para poder exibir aqui na tela. Então, como que a gente faz isso? Então, eu vou criar aqui. Criar uma variável para armazenar o novo HTML. Não é isso? Então, var vai se chamar new content. Essa var vai receber nada, ela é vazia. Ela inicia vazia. E aqui dentro eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar, primeiro vou debugar ela, console log, e eu vou falar o seguinte para ela, variável new content criada, vazia, para a gente não se perder aqui. 2 pontos e aqui a variável new content. Ctrl S para salvar. Então a variável foi criada vazia. Só estou debugando, tá?
para ficar bem didático para você aprender. Agora, eu vou criar um for. Então, percorrer cada item, né, que no caso, evento, é o event, né, dentro do JSON. Então, for, a gente usa o loop for, variável i, começa com 0, ponto e vírgula, enquanto i for menor que response object events, ok? Language, ok? Ponto e vírgula i mais. Então, enquanto o loop, né, o i aqui, for menor que isso aqui, esse cara aqui, ele vai ser 3, né? Na verdade, 3 contando do jeito certo. Então, nós temos o 0 é 1, o 2 e o 3. Aqui o length aqui embaixo. Ó. O length é 3, esse é o tamanho. Ó, event length é 3. Então, a gente usa aqui o event, que está aqui, é o events, e nós temos 3 events, tá? Ó, isso aqui é um JSON, então você abre o colchete e tudo que tiver aqui dentro de chave conta um evento, ok? Por coincidência, o nome aqui é events, né? Mas poderia ser outro nome, tá joia? Bom, vamos debugar aqui, console.log, abro e fecho aspas duplas e vou colocar aqui, ó, variável, onde eu tirei isso aqui? É processando evento. Então aqui eu estou processando o evento. Eu vou colocar aqui um sinal de cifrão, abrir e fechar chaves, e aqui dentro nós vamos colocar o seguinte, i mais 1. 2 pontos, e aqui eu vou concatenar com o response object events na variável i, para a gente poder ver. Ctrl S para salvar. Então, ó, ele pegou processando evento, cifrão, não pegou aqui, tá. Deixa eu colocar aqui aspas simples, para ver se ele vai pegar certinho agora. Então, variável, Ctrl S para salvar. É aqui no console, eu vou ter que dar o sinal de crase. Então, aqui um detalhe importante para você. Quando a gente vai fazer um Ctrl S para salvar, agora ele vai dar certo aqui. Quando a gente vai fazer uma variável e essa variável vai estar protegida, a gente quer evidenciar uma variável, ela está protegida, no caso que eu estou somando o 0 mais 1, 1 mais 1, o 2 mais 1, para ele dar aqui o evento 1, 2 e 3. Eu tenho que proteger a variável. Quando eu faço isso daqui dentro de um console log, eu uso o sinal de crase e não aspas simples. Só um detalhezinho aí para você. Ok? Bom, feito isso, ali está debugado. Nós vamos agora montar o nosso HTML, né? Então vamos lá. Montar o HTML de cada evento e acumular na string. Como que eu faço isso? Vou repetir aqui a variável newContent mais igual, e aqui eu vou colocar aspas simples, ponto e vírgula. Eu vou ter aqui, a minha div evento, eu vou ter a minha imagem, eu vou ter o alt, eu vou ter o parágrafo, depois eu vou ter o date e fechamento da div. Então eu vou ter imagem, alt, parágrafo, o date e o fechamento da div. Então primeiro aqui, nós vamos abrir e fechar aqui div. Aqui dentro vai ser uma class. Abro e fecho aspas duplas, depois do sinal de igual, event. Aqui vai ser a div de abertura,
Aqui nós vamos ter uma div img, src, que é o caminho da imagem. Abro aspas duplas, não fecho. Aqui eu concateno com response object event na variável i, porém na map, não é isso? Na map. Fecho aqui, fecho aspas dupla e fecho aspas simples. Deixa eu ver se está certo. Não, na verdade, fecho aspas simples, fecho aspas dupla e fecho aspas simples, que é o que está aqui, ó, aspas simples, aqui aspas dupla com aspas dupla e aspas simples com aspas simples. Ctrl S para salvar, não vai acontecer nada ainda. O meu caminho da imagem tá ok. Agora, na verdade, ainda não fechei a imagem, né? Eu vou fechar agora. Alt, que é aquele texto alternativo que a gente tem em imagem. Abro aspas dupla. Aqui é a mesma coisa. Vou concatenar. Vou até copiar isso aqui. Até aqui. Ctrl C. Aqui nós vamos ter o location. Location. E aí posso copiar esse finalzinho. Ok? Bom, aqui, eu vou fechar aqui, né? Eu vou fechar a minha imagem. Bom, fechei aqui, Ctrl S para salvar, não vai acontecer nada ainda. Aqui o meu parágrafo com o negrito. Então, parágrafo, abri e fechei. Vou pegar toda essa parte aqui até o final. Ctrl C, Ctrl V. Só que aqui nós vamos ter response object event e na location também, só que o final aqui é o P e o B. Então eu vou vir aqui e vou fechar as tags P e B e vou tirar essas aspas duplas aqui. Então o P, antes é o B, né? O B fecha primeiro. Aqui eu fecho o B e aqui fechamento do P. Aqui embaixo nós vamos ter, eu vou tirar aqui aspas simples e vou colocar direto aqui, ó, response object event na variável i ponto date, e essa date aqui eu vou concatenar com uma quebra de linha, na verdade fechamento do parágrafo. Esse fechamento do parágrafo aqui, onde que eu abri ele? Deixa eu ver aqui. Aqui eu abri, não vou fechar aqui, que eu vou dar um BR. Aqui um BR, então eu abri o parágrafo aqui, dei um BR aqui e fechei aqui. E aqui embaixo eu vou fechar a nossa div. Um console log aqui para a gente debugar esse cara. Console log HTML parcial gerado até agora. Vírgula para concatenar e vou colocar aqui o new content. Agora Ctrl S para salvar. Então eu tenho aqui o parcial. Aqui ele gerou só com o primeiro. Aqui ele já gerou com 2. Aqui ele já gerou nosso HTML completo. Bom, agora eu tenho que inserir esse HTML lá dentro do nosso HTML para aparecer aqui, correto? Deixa eu até puxar um pouco aqui. Bom, aqui no else, eu vou gerar ele aqui primeiro, depois eu finalizo o else. Fora do nosso loop for, eu vou vir aqui e falar o seguinte: atualizar o conteúdo da página com o HTML montado. Como que eu faço isso? Document get element by id, que a gente já tem, que é o content, lá dentro do nosso arquivo HTML, inner HTML igual a new content, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Pronto, já puxou, tá perfeito. Deixa eu fechar aqui rapidamente. Tá perfeito aqui o nosso conteúdo HTML. Gerou do mesmo jeito que os outros dois exemplos, só que agora de uma forma diferente, né?
Nós estamos com o Ajax para converter o JSON. Então, F12 aqui para a gente finalizar o debug. Nós vamos vir aqui abaixo, vamos colocar o console log. E aqui nós vamos colocar HTML final inserido na página. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Então tá aqui HTML final. Se não fizer tudo isso aqui, eu quero que ele faça o seguinte. Aqui no else, console log. Deixa eu subir aqui na tela. Console log. Erro. Servidor retornou status diferente de 200. Ponto e vírgula para salvar. Ctrl S. Pronto. Então tá aí. Tá finalizado o nosso exemplo fazendo a requisição do JSON aí com Ajax. Executando passo a passo, esmiuçando aqui e trazendo para você um código mais completo e ensinando você como fazer essa requisição aí de JSON através do Ajax. Se tiver alguma dúvida, comente aí abaixo. Vejo você na próxima videoaula.